Há empresas que pagam regularmente a quem nelas investe só pelo simples facto de se ter comprado uma ação. Não é preciso vendê-la nem fazer mais nada. Só no ano passado, por exemplo, a Microsoft distribuiu mais de 18 mil milhões de dólares, a Apple entregou 15 mil milhões e a Johnson & Johnson mais de 11 mil milhões. Tudo isto em dividendos pagos a quem acreditou nestas empresas. E há cada vez mais gente a optar por este tipo de ações, as chamadas ações que pagam dividendos, não só porque oferecem uma forma de rendimento passivo, mas também porque, em muitos casos, têm revelado conseguir manter os pagamentos mesmo em tempos de crise, quando tudo o resto parece estar a cair. Mas será que isso significa que são sempre uma boa escolha? Será que dá até para viver destes dividendos? Neste vídeo vamos perceber em que é que consistem os dividendos, explorar os diferentes tipos de empresas que os pagam, olhar para duas métricas cruciais para a sua análise e, no fim, perceber se este tipo de investimento vale mesmo a pena. Ao investir numa ação, estamos essencialmente a comprar uma fatia de um negócio. Um negócio que quis abrir as portas da sua estrutura acionista ao público, normalmente para financiar a sua operação, com o intuito de gerar resultados potencialmente melhores. Correndo bem esta sua atividade, a empresa tem lucro e a administração depara-se com uma decisão: retê-lo dentro da estrutura ou distribuí-lo pelos acionistas. Podem reter os lucros para preencher reservas em falta ou reinvestir na sua expansão contínua. Isto acontece muito, por exemplo, nas grandes tecnológicas, onde a necessidade de fazer pesquisa e desenvolvimento para acompanhar a evolução do mercado é altíssima. A outra opção é a tal distribuição e a essa quantia distribuída é dado o nome de dividendo, que é uma das duas formas de ganhar dinheiro com o investimento em ações, a par da valorização de capital. Para contexto, entre 1940 e 2024, segundo este estudo da Hartford Funds, os dividendos representaram em média 34% do retorno total anual do S&P 500. E foi o reinvestimento destes dividendos que justificou 85% do retorno total do mesmo índice entre 1960 e 2024. Quem decide o valor, a periodicidade e a data desse pagamento é a administração, e há algumas que apenas o fazem de vez em quando, havendo interesse ou dinheiro extra para isso. Outras optam por fazê-lo com consistência e de forma periódica, sendo por isso apelidadas de dividend stocks, sendo sempre importante relembrar que ao investir o capital está em risco. Agora, porquê é que alguém que investe há de preferir aplicar o seu capital em dividend stocks ao invés de noutras ações que não o são? O principal motivo é a possibilidade de ir realizando o retorno ao longo do tempo, pela via do recebimento dos dividendos, sem a necessidade de vender os títulos. Para além disso, por causa da maior estabilidade e resiliência que um portfólio com ações que pagam dividendos pode apresentar, que costuma ser valorizado por quem adota uma visão de investimento de longo prazo. E, naturalmente, não devem considerar esta informação como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. Segundo várias análises históricas, incluindo esta do último ano levada a cabo pela Vanguard, as empresas que pagam dividendos de forma frequente tendem a manter os seus pagamentos mesmo quando a economia está tremida. Isto porque numa recessão é normal que as empresas despeçam trabalhadores, adiem investimentos significativos e cortem custos onde conseguirem. No entanto, é menos provável que reduzam ou cancelem o pagamento de dividendos. Embora, claro, o desempenho passado não seja de forma nenhuma uma garantia de resultados futuros. Isto verifica-se, sobretudo, se pertencerem ao grupo dos chamados Dividend Aristocrats ou ao dos Dividend Kings. Os Aristocrats são atualmente 69 entidades que fazem parte do S&P 500 e que aumentam os seus dividendos consistentemente há no mínimo 25 anos. Os Kings não precisam de constar do índice, mas são considerados ainda mais de elite por aumentarem esta retribuição aos acionistas anualmente há pelo menos 50 anos. A tendência de manter os dividendos ao longo do tempo ajuda a mitigar o risco em momentos mais críticos, porque mesmo que a cotação deixe devido ao sentimento geral do mercado, os pagamentos, ainda que apenas de uma fração do valor investido, podem continuar a entrar na conta de quem investe de X em X tempo, havendo liberdade imediata para se fazer com esses euros o que se quiser. Gastar, poupar ou aplicar em outros produtos financeiros, talvez até aproveitando as potenciais baixas de preço por vezes se verificam nessas alturas. Independentemente do tipo de ações escolhido, quer paguem ou não dividendos, aquilo que vai ser sempre preciso para se criar um portfólio de investimento é uma conta junto de um intermediário financeiro. Um dos disponíveis no mercado é a XTB, o patrocinador deste vídeo, que é supervisionada pela CMVM em Portugal, tem atendimento telefónico em português, um escritório físico em Lisboa e através do qual se consegue comprar mais de 3.600 ações e ETFs sem comissões, até um volume mensal de 100 mil euros. Caso queiram iniciar a vossa jornada, abrir conta e explorar a plataforma, que não envolve nenhum custo, podem seguir o primeiro link da descrição. Vão ter de preencher os vossos dados pessoais, aguardar que a XTB verifique a vossa identidade e a conta seja aprovada, que não costuma demorar mais de 1 ou 2 dias úteis.
Para analisar empresas que pagam dividendos, há duas métricas cruciais a conhecer. A primeira é a Dividend Yield, à qual se chega através da divisão do montante do dividendo pelo preço do título e que se materializa numa percentagem que permite identificar de forma simples quanto é que a ação rende por ano à sua cotação atual. Imaginemos uma empresa chamada ABC, cujo preço da ação é de 120 euros e tem um dividendo anunciado por título de 5,62 €. Fazendo a divisão, chega-se à tal Dividend Yield que nos diz que a ação rende 4,43% no momento do pagamento da retribuição aos acionistas, o que por outras palavras significa que por cada 100 euros investidos se receberia 4,43 € em dividendos. Como dá para constatar, é uma métrica simples de compreender e rápida de calcular, o que faz com que seja frequentemente analisada e utilizada. Só que quando apenas se analisa a percentagem de forma isolada, é muito fácil cair na armadilha de ficar feliz com uma yield crescente sem que se perceba que, na realidade, o dividendo se está a manter. Ou seja, pode acontecer a ação estar a desvalorizar, o que pode indicar que algo não está bem no negócio ou na indústria, o dividendo manter-se igual e, por causa da alteração da relação destas duas variáveis, a dividend yield estar a subir e isso não ser bom. É preciso ter atenção. A segunda métrica é o payout ratio. Este é um rácio que divide o montante total distribuído pelo lucro da empresa e o intuito é permitir averiguar o quão sustentável é a prática da retribuição atual. Tipicamente, quanto maior é o payout ratio, menor é a capacidade de aumentar ou mesmo continuar com os pagamentos aos acionistas no futuro. Segundo o Nasdaq, um rácio entre os 30% e os 50% é o considerado ideal para a maioria das empresas. Como sempre, devem fazer uma própria pesquisa antes de investir num determinado instrumento financeiro ou utilizar qualquer serviço para o fazer. Para além destas duas métricas, aquilo que também é relevante conhecer são os 4 momentos que acontecem até que o dividendo esteja na conta de quem investe. O primeiro tem o nome de Declaration Date e corresponde ao dia em que a administração anuncia que a distribuição vai ocorrer, qual o montante e a Record e a Payment Date, sobre as quais já vamos falar. Segue-se a Ex-Dividend Date, que é definida pela Bolsa de Valores e consiste no primeiro dia em que a ação é transacionada sem que quem a detém tenha o direito ao recebimento da próxima distribuição. Depois, a Record Date, que é quando a lista dos acionistas é analisada para determinar quem recebe o dividendo. E, finalmente, a Payment Date, o dia em que o pagamento efetivamente acontece. Através da plataforma da XTB, neste caso no telemóvel, é possível saber alguns dados de forma imediata, facilitando a análise das ações em específico, nomeadamente todas as datas e indicadores financeiros que referi. Para isso, vou abrir a plataforma, clicar na lupa no canto superior direito, pesquisar o título em questão na barra de pesquisa, vou olhar exemplificativamente para Coca-Cola, já que é uma das Dividend Kings mais conhecidas, e selecionar a opção desejada. Dentro da página da empresa, vai-se ao i no canto superior direito e aqui temos 4 submenus. No primeiro está um resumo da empresa e alguma informação essencial sobre a sua ação. No segundo, a previsão dos próximos dividendos e o histórico dos últimos pagos, incluindo a ex-dividend date, a data de pagamento e o montante pago por título. O terceiro menu apresenta métricas de sustentabilidade. E depois, no quarto, o das informações financeiras, é possível ver, entre muitos outros, o rendimento dos dividendos, que está, à data da gravação deste vídeo, nos 2,24%. Agora, já com algum conhecimento sobre porque é que as empresas pagam dividendos, como é que funcionam e algumas das métricas específicas das ações a considerar, será que vale mesmo a pena? A resposta é que depende dos objetivos de cada pessoa, do seu perfil de risco e do horizonte temporal com que se investe. Sendo a intenção gerar uma fonte de rendimento passivo potencialmente estável ao longo do tempo que possa complementar o salário, por exemplo, investir em ações que pagam dividendos pode fazer sentido, assumindo que há uma quantia grande para se investir. Digo que é preciso muito dinheiro inicialmente porque, imaginemos, para eu receber 200 euros adicionais por mês depois de impostos com dividendos, optando por uma ação com uma dividend yield de 4%, que já é bastante alta para empresas bem estabelecidas e com algum histórico, precisava de ter investidos à volta de 83 mil euros. Não é impossível de atingir, mas requer ou muito tempo com reforços consistentes e regulares ao portfólio, ou muito dinheiro inicial. Por outro lado, tendo um perfil mais agressivo, orientado para o crescimento rápido do capital e com mais flexibilidade para aguentar potenciais oscilações no portfólio, talvez faça mais sentido olhar para empresas que reinvestem os seus lucros no próprio crescimento, como muitas tecnológicas fazem, em vez de os distribuírem em forma de dividendos. Porque nestes casos, o foco está na valorização da ação ao longo do tempo e não na geração do rendimento imediato. No final do dia, o mais importante é mesmo perceber porque é que se está a investir. A partir daí, tudo o resto, a escolha dos ativos, a estratégia de reforço, alinhar-se-á com esse propósito. Sem fórmulas mágicas, mas sim com clareza, disciplina e consistência. Uma das coisas mais importantes a fazer antes sequer de se pensar em investir é a criação de um fundo de emergência e este vídeo que recomendo que vejam de seguida fala sobre o porquê,
como o fazer e, sobretudo, como o gerir para garantir que nunca se fica sem dinheiro e se pode investir sem o risco de ter de vender participações para cobrir despesas correntes. Se este foi do vosso agrado, um clique no gosto é muito valorizado. Desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos no próximo.